Continuando com as aulas anteriores, né, onde eu falei de listas, falei de tuplas, falei de compreensões de listas, que são uma maneira esperta de criar listas, falei de casamento de padrões. Nessas aulas eu mostrei várias funções e operações que são capazes de lidar com vários tipos de dados. Essas funções são chamadas de funções polimórficas e hoje eu vou falar um pouco mais sobre elas. Aqui tem alguns exemplos de funções que são polimórficas, funções de operadores, né? Então, o operador de comparação de igualdade é polimórfico, o operador de menor que e a função show, né? Eles funcionam para vários tipos de dados, a gente já viu isso, né? Se a gente vier aqui no GHCI, por exemplo, ó, a gente pode comparar ABC com DEF e ver que isso é falso. Por outro lado, a gente também pode comparar dois números, né? A gente não pode, porém, isso nós já vimos também, comparar valores de tipos diferentes, né? Um número com um string que na verdade é uma lista de caracteres, né? Ele reclama. Então, a gente pode comparar valores de vários tipos. A gente também pode transformar valores de diferentes tipos em strings. Ó. Pode transformar um número em um string, pode transformar um boolean em um string, pode transformar uma lista de pares de números em um string, né? Então, essas operações elas funcionam para vários tipos de dados. Isso já está claro, né? Mas isso não quer dizer que elas funcionam para todo tipo de dados. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, mas antes de tudo, um pouquinho de terminologia. Uma função ela é monomórfica quando ela funciona apenas para um determinado tipo de dados. Na verdade, não é exatamente isso, mas é quando os parâmetros dela e o resultado têm tipos de dados fixos. Ela pode até ter vários parâmetros, e esses parâmetros podem ter tipos diferentes. Mas cada parâmetro tem um tipo específico que não muda. Ela não admite que, se o primeiro parâmetro ela é declarada com o primeiro parâmetro sendo int, ela não é capaz de receber parâmetros de nenhum outro tipo. Então, isso é uma função monomórfica. Os parâmetros dela são sempre do mesmo tipo, não de tipos iguais. Mas o primeiro parâmetro ele tem que ser sempre de um determinado tipo, o segundo parâmetro é sempre de um determinado tipo, o terceiro é sempre de um determinado tipo e por aí vai. E o resultado também. Um exemplo de função monomórfica é essa aqui, capitalize, que recebe um char e devolve outro char. E o que ela faz a partir do cálculo da diferença, né, entre os códigos de um caractere maiúsculo e de um minúsculo, e da versão minúscula desse mesmo caractere, pega e transforma um caractere qualquer que seja minúsculo em maiúsculo. Ela só trabalha com caracteres, isso é definido pelo tipo dela. Por outro lado, tem funções que são polimórficas. Uma função é polimórfica quando ela é capaz de lidar com vários tipos de dados distintos. E por que a gente quer funções polimórficas? Bom, porque muitas vezes a operação que uma função faz não depende do tipo do argumento, ou depende apenas de certas características do tipo do argumento. Por exemplo, se uma função como essa aqui, zip, tudo que ela faz é combinar duas listas de modo que o resultado dela é uma lista também, a gente pode ver aqui porque tem um construtor de lista e por causa do caso base. Uma lista de pares, onde um elemento vem da primeira lista e o outro elemento vem da segunda lista, não importa quais são os tipos dos elementos dessa lista, nem dos elementos dessa lista. Tudo que importa é que eles sejam tipos. Então existe uma restrição sobre os tipos dos parâmetros, ela recebe dois parâmetros, tem uma restrição sobre os tipos dos parâmetros, que é, ambos têm que ser listas, mas fora isso não tem nenhuma. Inclusive podem ser listas de tipos diferentes, uma lista de números e uma lista de string. Não importa, ela é capaz de lidar com qualquer tipo de parâmetro, contanto que seja uma lista de alguma coisa. Né? E isso é muito útil porque você reutiliza código. Se você fizesse uma função como essa monomórfica, você teria que escrever uma para o caso em que é uma lista de int, uma lista de string, outra para o caso em que o primeiro parâmetro é uma lista de string, mas o segundo é uma lista de int, um outro caso para uma lista de tuplas de inteiros,
de dois inteiros e o segundo parâmetro é uma lista de booleanos, você teria que escrever potencialmente infinitos casos, se você ainda quer verificar os tipos desses parâmetros, o que é inviável na prática. Então, polimorfismo é algo que dá um poder enorme ao programador, porque permite que o programador reutilize código. Ele escreve uma versão só de uma função que funciona com diversos tipos de dados. Isso é muito útil, por exemplo, quando você vai implementar uma coleção, uma estrutura de dados, porque você não está muito preocupado com o tipo do dado que é armazenado. Você só está preocupada ou preocupado com a forma como ele vai ser armazenado, e isso é implementado pela função. Qual é o dado em si? Se é uma imagem, se é um string, se é um inteiro, não importa, né? E aí, funções polimórficas como essa aqui, elas têm tipos que deixam claro que elas são polimórficas. Isso aqui é muito parecido, por exemplo, com generics de Java ou templates de C++. Só que em Haskell, a forma como você lança a mão desse polimorfismo, que é chamado de polimorfismo paramétrico, porque existem 4 tipos de polimorfismo, existe coerção de tipos, existe polimorfismo de inclusão, existe polimorfismo paramétrico e, meu Deus, deu branco agora, qual é o 4º tipo de polimorfismo? E polimorfismo de sobrecarga, quase que eu não lembro. Então, nesse curso a gente vai ver todos esses menos coerção. Coerção é o que você tem na linguagem como Java, por exemplo, quando você consegue pegar um valor que é inteiro e guardar numa variável que é double, porque você consegue representar qualquer inteiro com double. Então é possível pegar um número inteiro e guardar na variável double. Esse número, a coerção de tipos acontece aí, né? Esses outros tipos a gente vai ver ao longo da disciplina, os outros 4 tipos, o de sobrecarga, o paramétrico e o de inclusão. Então, o paramétrico ele tem esse nome porque é como se essa função aqui, uma função como zip, ela tivesse 2 parâmetros a mais aqui. Um parâmetro que é o tipo dessa primeira lista, dos elementos da primeira lista, e um parâmetro que é como se fosse o tipo dos elementos dessa segunda lista. Por isso que na hora de escrever esses caras, a gente não coloca tipos de fato aqui. A gente coloca variáveis de tipo. Notem, letra minúscula. Em Haskell, todo tipo tem letra maiúscula. Mas variáveis têm letras, variáveis, parâmetros também, começam com letra minúscula. Notem, não tem que ser só uma letra. Podia ser T, pitomba, banana. Não importa. Mas, em geral, variáveis de tipo a gente escreve usando só letras mesmo. Certo? Porque eles não têm um significado, de fato, né? Tipo, é um tipo, mas que tipo é esse? Não tem nenhuma característica. Mas, então, aqui, esse T, essa variável de tipo, indica que essa função tem como primeiro parâmetro uma lista, como a gente pode ver pelos colchetes, e os elementos dessa lista são de um tipo qualquer que eu vou chamar de T. E essa outra aqui, ó, os elementos são de um tipo qualquer que eu vou chamar de U. E por que essa variável T não é a mesma que U? Por que não é simplesmente T e T ou U e U? Porque esses caras não têm nenhuma relação. Se eu digo que as duas variáveis têm o mesmo nome, isso significa que os elementos dessa lista têm que ter o mesmo tipo que os elementos dessa lista. Elas têm que ser listas do mesmo tipo. Não é o caso aqui. Podem ser listas de quaisquer tipos, completamente diferentes. A função vai funcionar de qualquer jeito e vai produzir uma lista de pares, né, tuplas de 2 elementos, onde o primeiro elemento tem tipo T, o segundo elemento tem tipo U. Então dá para ver que isso é um recurso muito poderoso, né? E para quem já mexeu com C++ ou generics de Java, né, templates de C++ e generics de Java, dá para ver que a solução de Haskell é bem mais bonita, né, bem mais natural. Né? Você entende muito mais facilmente o que isso aqui quer dizer quando alguém lhe explica do que quando você vê uma variável de tipo lá na declaração de uma classe qualquer. Bom, aqui a gente tem 2 exemplos de funções polimórficas também, né? Length e have. Novamente, aqui tudo que a gente precisa é que esse elemento seja uma lista. Aqui, a mesma coisa. Nesse caso aqui, o resultado é um número. Neste caso aqui, também é uma lista. E essa lista tem o mesmo tipo dos elementos
dos parâmetros, né? Dá para ver porque a gente constrói a lista resultante, né? Isso aqui só inverte os elementos da lista. A gente constrói os elementos da lista com exatamente os mesmos elementos do parâmetro, né? Os elementos do resultado da lista resultante são construídos com os mesmos elementos da lista recebida como parâmetro. Aqui outra função polimórfica, essa aqui é completamente polimórfica no sentido de que esse parâmetro pode ter absolutamente qualquer tipo. Nesses casos eles têm que ser listas de qualquer coisa, mas ainda assim listas. Nesse aqui não. Essa função não impõe nenhuma restrição sobre o parâmetro. Ela pode ser qualquer coisa. A função identidade, que recebe um valor e devolve esse valor. E Haskell tem uma característica muito legal, né, que eu já mostrei algumas vezes diretamente, algumas vezes indiretamente, que é inferência de tipos. E o GHCI nos ajuda a ver o tipo de uma expressão, né, facilmente. A gente pode ir até lá, ó, e perguntar ao GHCI. O GHCI já tem uma função chamada length, né? A gente já viu isso, que determina o tamanho de uma lista. A gente pode perguntar a ele, GHCI, qual é o tipo da função length? E ele diz, o tipo é esse aqui, que não dá para entender muito bem o que significa, mas eu vou explicar ainda nesse vídeo, né? Ela recebe, tem como parâmetro alguma coisa aí que a gente não sabe o que é, mas que tem cara de ser genérico, porque aqui tem variáveis de tipo, né? Tem cara de ser polimórfica, ela é polimórfica de fato, porque você pode pegar o comprimento de listas de qualquer coisa, e o resultado dela, porém, é inteiro. Sempre é um número inteiro. Essa função rep aqui, por exemplo, que dado um número e um caractere, constrói um string que tem esse caractere, essa quantidade de vezes, né? Ela tem esse tipo aqui. Ela é uma função que recebe... apesar do caractere aqui, eu falei caractere, eu fui induzido ao erro pelo CH, mas na verdade, ela funciona para qualquer coisa, né? Ela não quer saber se isso aqui é um caractere. Isso aqui pode ser uma lista de qualquer coisa. Ela recebe como parâmetros um T qualquer e um A qualquer e produz como resultado uma lista desse A, que pode ser qualquer coisa, né? O resultado tem uma restrição, mas o parâmetro não. Agora, esse T ele tem uma peculiaridade, né? A gente já viu isso aqui algumas vezes em aula, né? Não me recordo se nos vídeos, mas com certeza nas aulas ao vivo. Notem, aqui a gente tem uma setinha que ela é gordinha, ela tem um igual ao invés de um hífen, né? E tem esse tal desse num T, que esse T também aparece aqui como um dos parâmetros da função. Isso aqui não é um parâmetro. Isso aqui, o que está dizendo é que tem uma restrição sobre o T. Qual é essa restrição? O T não é qualquer tipo feito A. A pode ser qualquer tipo. T é qualquer tipo que seja um número. Porque num é o que a gente chama de uma classe em Haskell. Bom, Haskell, como eu falei, dá suporte a vários tipos de polimorfismo, né? E o polimorfismo paramétrico de Haskell, né, esse que a gente acabou de ver, normalmente anda junto de um outro tipo de polimorfismo, que é o polimorfismo de sobrecarga, que lança a mão dessas classes que eu acabei de mencionar. Antes de tudo, o que é sobrecarga? Sobrecarga significa que você tem o mesmo nome de função, mas ela funciona com diversos tipos distintos. Não é que ela funciona com qualquer tipo. Você tem que dizer quais são os tipos com os quais ela funciona. Mas para todos os tipos para os quais isso está definido, ela funciona. Isso em C++, por exemplo, para quem está acostumado, é como você definiu a mesma função com diferentes quantidades de parâmetros ou diferentes tipos de parâmetros. Em Haskell, a função tem que sempre ter a mesma quantidade de parâmetros, mas os tipos podem mudar. Então, esse conceito de sobrecarga, que é usado normalmente junto com o polimorfismo paramétrico em Haskell, é materializado na linguagem através do conceito de classe.
E para o pessoal, eu sempre falo de C++ e Java, né? Porque eu sei que pessoas que vão ver esse vídeo, algumas já têm alguma familiaridade com linguagens como essas, podem pensar logo, opa, Haskell tem orientação a objetos. Não, não tem. Essa classe aqui, ela não é uma coleção de valores, como nessas outras linguagens. Uma classe em Haskell é uma coleção de tipos. Eles são tipos para os quais uma função está definida. Então, nesse exemplo aqui, ó, num é uma classe, porque ela é uma coleção de tipos. Então, int é da classe num, float é da classe num, integer é da classe num, double é da classe num, e por aí vai. Então, é uma coleção de tipos. Um outro exemplo de classe que é muito usada em Haskell é a classe EQ, que é a classe de todos os tipos para os quais o operador de comparação de igualdade está definido. Né? Então, se um tipo é da classe EQ, então eu posso comparar um valor desse tipo com outro valor desse mesmo tipo. Né? E a gente pode vir aqui no GHCI e pedir, por exemplo, informação sobre um tipo, dois pontos i, e um tipo. E aí a gente vai ver todas as classes das quais às quais um tipo pertence. Por exemplo, o tipo int pertence à classe EQ, o que significa que eu consigo comparar valores do tipo int. O tipo int também pertence à classe num, né, que é a classe que define os números. Mas o tipo int também pertence à classe ord, que é a classe dos tipos cujos valores eu consigo comparar para saber, por exemplo, se um valor é menor ou maior que o outro. Né? Então, com esse comando aqui, dois pontos i do GHCI, eu consigo mais informação sobre um tipo. Então, alguns exemplos de classes, né, são EQ, que é para todos os tipos cujos valores eu consigo comparar para ver se são iguais, ORD, que eu acabei de falar, e show, que são todos os tipos para os quais a função show, com S minúsculo, está definida, ou seja, todos os tipos cujos valores eu consigo transformar em um string. Essas classes, cada uma delas define um conjunto de operações que, se um tipo é dessa classe, essa operação tem que estar definida para esse tipo. Então, por exemplo, EQ, a classe EQ define o operador de igualdade e também o de diferença, né? O barra igual. Então, para tipos que são instâncias da classe EQ, opa, já me adiantei aí falando de instâncias, vou falar sobre isso. Para tipos que pertencem à classe EQ, esses tipos, essas operações, comparação de igualdade, comparação de diferença, tem que estar definida. Senão eu não consigo comparar valores desse tipo. Se eu tentar fazer isso, Haskell vai reclamar e dizendo, olha, esse tipo, ele não pertence a essa classe, então eu não sei fazer, essa operação não existe, eu não sei como comparar esses valores, como fazer isso que você está me pedindo. Porque não tem uma instância dessa classe para esse tipo. Né? Uma instância, basicamente, quando você diz que fala em instância em Haskell, você está falando de um tipo. E esse tipo é uma instância de uma classe se as operações definidas por essa classe estão disponíveis para esse tipo. Então, int é uma instância da classe EQ, porque as operações da classe EQ estão definidas para o tipo int. Então, a gente consegue um pouco mais de informação sobre uma classe também usando esse comando dois pontos i. Uma das coisas que você consegue no GHCI é todas as instâncias que o GHCI conhece, ou seja, todos os tipos para os quais as operações dessa classe estão definidas. Então, por exemplo, ó, tem int, tem float, double, char e por aí vai. Tem alguns outros também que, por exemplo, são composições. Então, por exemplo, se
para um tipo A, se um tipo A qualquer é da classe EQ, então lista de A também é da classe EQ, né? Ele também consegue determinar isso. E uma das coisas que esse dois pontos i, quando aplicado a uma classe, mostra para você são as operações dessa classe. Então, quais são essas operações que estão disponíveis para eu usar como programador quando eu uso um tipo que é instância dessa classe? Então, para qualquer um desses tipos, eu consigo usar comparação de igualdade, comparação de diferença. Por outro lado, para a classe ORD, eu consigo usar essa função compare aqui, mas também consigo usar menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual, máximo e mínimo. Para a classe show, é possível usar essa função aqui e outras, como a função show, que é a que a gente mais usa, né? Show com S minúsculo, que dado um tipo qualquer, dado um valor de um tipo qualquer, perdão, devolve um string. Certo? Então, recapitulando, o que é uma classe em Haskell? É uma coleção de tipos para os quais um determinado conjunto de operações está definido. Estão definidas. Essas operações estão definidas. E o que é uma instância em Haskell? É um tipo que é membro de uma classe. Ou seja, se um tipo é uma instância de uma classe, então para qualquer valor para os valores dessa instância, as operações definidas pela classe estão disponíveis. Exemplo concreto, dado que int é uma instância da classe EQ, então o operador de comparação de igualdade está disponível para números inteiros. Então, aqui, por exemplo, até então, quando a gente apresentava uma função como allEqual, né, que eu apresentei lá no começo da disciplina, ou member, para saber se um caractere aparece em um string, né, e devolve sim, caso ele apareça, true, caso ele apareça, false, caso contrário. Essas funções, na verdade, elas não precisam ser definidas desse jeito. Elas podem ser definidas de maneira muito mais genérica, né? A gente pode, por exemplo, allEqual só demanda que eu seja capaz de comparar esses parâmetros n, m e p. Então, eu posso tornar essa função polimórfica, contanto que esses parâmetros tenham todos o mesmo tipo, porque quando eu faço comparação de igualdade, os parâmetros têm que ter o mesmo tipo. Como é que a gente sabe disso? Na hora que a gente parou para ver aqui as operações, ó, dá para ver. Os dois parâmetros usam a mesma variável de tipo A. Então, se A, o primeiro parâmetro tem um tipo, o segundo parâmetro tem que ter o mesmo tipo. Então, tudo que a gente precisa dizer, olha, mesma variável de tipo, sendo que esse tipo é uma instância da classe EQ. Pronto, acabou. Mesma coisa para essa função member. Tudo que eu preciso é fazer comparação de igualdade entre os valores. Então, basta dizer que T é do tipo EQ. Isso funciona mesmo considerando que o parâmetro, ó, é lista de T. A gente já viu que isso dá certo. Haskell tem um monte de classe pré-definida, né? Acho que as mais populares para um programador iniciante na linguagem, como nós, as mais populares, além de EQ, né, são show, que eu já mencionei, ORD, que eu já mencionei, num, né, tem outras mais específicas do que num, né, para números que são inteiros, uma outra para números que são fracionários, né, que tem uma parte fracional, tem uma parte decimal, né, tem um quebradinho ali depois do pontinho. E tem essa classe read aqui, que é peculiar porque ela pega um valor de um tipo qualquer e ela é a classe dos valores que eu consigo produzir a partir de um string. Então, nesse ponto, Haskell é diferente de uma linguagem como C++. Em C++, ou Java, para quem está acostumado, né, com polimorfismo de sobrecarga, né, overloading nessas linguagens, você tem que ter diferença. Você pode ter várias funções que têm o mesmo nome, mas elas têm que ter tipos de parâmetros diferentes, ou número de parâmetros diferentes, ou ordem diferente,
né? O resultado não importa para isso, o que importa são os parâmetros. Para Haskell não. Você pode ter várias funções que o parâmetro é exatamente o mesmo tipo, os parâmetros são exatamente o mesmo tipo, mas o resultado tem um tipo diferente. Read é essa situação. Então, ó, essa função read aqui, ela sempre tem como parâmetro um string, mas o resultado é um T qualquer que é dessa classe read com R maiúsculo. E olha o que ela faz. O único problema é que você tem que ser um pouquinho específico, porque você pode definir qualquer coisa, né? Então, ó, aqui eu chamei a função read, passando para ela um string que tem os dígitos 1, 2 e 3 como conteúdo. Então eu consigo produzir um número inteiro a partir dela. Como isso aqui pode ter várias interpretações diferentes, eu tenho que ser específico sobre o tipo, né? Esse é o único ponto negativo da função read. Geralmente você vai ter que dizer qual é o tipo de resultado que você espera, né? Mas é um tipo de polimorfismo de sobrecarga, é uma forma de usar polimorfismo de sobrecarga que é diferente de todas as linguagens que eu conheço, basicamente, quase todas as linguagens que eu conheço. Bom, aqui tem um exercíciozinho para praticar com polimorfismo e com listas, né, com o que a gente já viu nas aulas passadas, com listas, com tuplas, com várias coisas. É legal fazer. E, bom, sobre polimorfismo é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre... vai começar a falar sobre o que eu diria que é a essência da programação funcional, que são funções como valores. É isso aí.